se você quiser atingir os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria, você pode estar em um desses 3 níveis aí, tá? Então vamos tratar cada um deles, porque olha só, olha como é que isso é importante. Marlos Menezes por aqui, e hoje eu quero falar a respeito da seguinte afirmação que chegou até mim. É assim, ó: não consigo fazer os cálculos, logo no início fico nervosa. Então, isso aí é uma coisa muito comum em várias pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar. E eu quero tratar um pouco desse assunto com você hoje, até porque nosso objetivo aqui é atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Então, o que a gente pode fazer para minimizar esse sofrimento, né? Não consigo fazer os cálculos e logo de início fico nervosa. Ou nervoso, né? Talvez você se sinta nervosa ou nervoso. A questão é o seguinte, vamos lá. Eu quero que você entenda que, primeiro ponto, tá? Independentemente da dificuldade que você estiver encontrando, é importante que você continue, é importante que você persista. Independente do nível que você esteja, independente do ano que você esteja, independente do curso que você queira cursar, e independente também do tempo que falta até o Enem. É importante que você continue e acredite que é possível atingir, sim, os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto e é por isso que eu quero te ajudar. Agora, olha só. A pessoa falou que tem dificuldade com os cálculos, né? E a minha pergunta inicial seria: o que ela entende por cálculos? O que seriam os cálculos? O que seriam os cálculos em uma questão do Enem? Então, os cálculos eles podem ser de 3 naturezas distintas. Assim, quando essa pessoa fala para mim que que não consegue fazer os cálculos, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte: que talvez ela esteja com um problema na tradução, tá? Na interpretação da questão em si. Ou então pode ser que ela esteja com dificuldade em resolver a equação. Será que não é a equação que ela consegue resolver? Ela consegue interpretar, mas não consegue resolver a equação. Ou então são as contas. Ela não consegue fazer as contas. São esses problemas, 3 níveis, né? Tradução, problemas com a equação ou problemas com as contas. Isso pode, tudo isso pode ser um problema de cálculo, tá? Remeter a um problema de cálculo. Isso eu tô pegando da afirmação lá dessa pessoa, tudo bem? Então, olha só, o que eu quero dizer com isso, tá? O que seria tradução, o que seria equação e o que seriam as contas propriamente dito. Para que eu te fale melhor sobre isso, deixa eu exemplificar. Olha só, então para exemplificar isso, vamos colocar a mão na massa aqui. Olha aqui, ó. Joãozinho tem 20 bolinhas de gude. 20 bolinhas de gude. E Pedrinho tem 35 bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude tem juntos Joãozinho e Pedrinho? Então vamos lá, olha só. O que seria um problema de tradução? A tradução, ela nada mais é do que pegar tudo isso aí que está escrito em português e passar para uma linguagem matemática, tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir traduzir com eficiência logicamente que o primeiro passo é você começar pelo comando da questão, tá? Você tem que entender o comando da questão. Mas entender o comando da questão e entender a questão como um todo é um passo que é essencial. Você tem que entender o que a questão está falando. Então, um exercício é você imaginar o que está acontecendo. Joãozinho tem 20 bolinhas de gude e Pedrinho tem 35 bolinhas de gude. Você consegue imaginar essa situação? O Joãozinho com com um bolso cheio de bolinha de gude e Pedrinho com um bolso mais cheio ainda de bolinha de gude. Consegue? Beleza. E esses juntos aqui? Quantas bolinhas de gude tem? Juntos, Joãozinho e Pedrinho. Esses juntos aqui me leva a uma adição. Então o objetivo que ele está me dizendo aqui é o seguinte: o que ele quer? Ele quer pegar a quantidade de bolinhas de gude que Joãozinho tem, juntar com a quantidade de bolinhas de gude que Pedrinho tem e saber quanto tem no total. É isso. Então,
Esse problema ele é bem mais simples que os problemas que caem no Enem. Por quê? Porque geralmente o Enem mistura conteúdos. E aqui a gente está vendo um conteúdo bem simples. Isso é uma questão contextualizada. Em todas as questões contextualizadas é possível que eu exerça essa imaginação, que eu consiga vislumbrar o que está acontecendo. Porque o contexto, a questão contextualizada tem um contexto, geralmente linkado à vida do cotidiano, tá? A vida do nosso dia a dia. Então vamos lá. Olha só, como é que eu traduzo isso aqui? Traduzir é pegar tudo aquilo que está em português e transformar para uma linguagem matemática, ou seja, transformar para uma equação. Então vamos lá, olha aqui, ó. Joãozinho, então, que eu vou chamar, tem 20 bolinhas de gude. A quantidade de bolinhas de gude que Joãozinho tem, eu vou chamar de J. Tudo bem? Então, Joãozinho tem 20 bolinhas de gude. E a quantidade de bolinhas de gude que Pedrinho tem, eu vou chamar de P. P é a quantidade de bolinhas de gude que Pedrinho tem. E a soma dessas duas quantidades vai me levar ao total de bolinhas de gude, que eu vou chamar de T, que é a quantidade que eles têm juntos. Tá? Lembrando que isso daqui, olha só, isso daqui já é o equacionamento. Eu acabei de equacionar o meu problema. O que é equacionar? É traduzir de uma linguagem que estava em português para uma linguagem matemática. O que é equação? Equação é quando eu tenho esse sinalzinho de igual. Eu tenho um conjunto de variáveis aqui, que tem uma operação, um conjunto de números, tem um sinal de igual, e do outro lado eu tenho uma outra variável, outro conjunto de números. Tá? O equacionar também, eu poderia representar isso na forma de uma inequação. Uma inequação é quando aparece um sinal diferente desse igual aqui. Poderia ser um sinal de menor, que é isso daqui, ou menor ou igual. Poderia ser maior ou maior ou igual. Ou poderia ser um sinal de diferente. Tudo isso daqui, ó, se tivesse qualquer um desses sinais em vez de igual, seriam inequações, tudo bem? Mas nesse caso aqui, quer dizer, nesse nosso exemplo, não vem ao caso. Então vamos continuar aqui. Quantas bolinhas de gude João tem? Joãozinho tem 20 bolinhas de gude. 20 bolinhas de gude. Quantas Pedrinho tem? Pedrinho tem 35 bolinhas de gude. Com isso daqui, eu acabo o meu equacionamento, acabo a minha tradução. Então é exatamente isso que eu chamo de tradução. A tradução termina quando você escreve a equação. Então, o seu primeiro problema pode estar justamente na tradução. Você não consegue chegar à equação, você não consegue nem entender o que o problema está dizendo. Então, faça o exercício de imaginar. É isso que você tem que fazer. Imagine. Imagine o Joãozinho com as bolinhas, Pedrinho com as bolinhas e por aí vai. Tá? Esse pode ser o primeiro problema. Agora, a partir daqui, o que eu tenho? Eu já tenho a minha equação. Eu tenho a minha equação, que vai ser escrita da seguinte forma. Ó. 20 mais 35 é igual a T. Essa daqui é a minha equação. Então, pode ser que o seu problema está em resolver a equação. Essa equação é uma equação extremamente simples, eu não preciso fazer nenhuma transformação nela, porque a minha variável já está isolada lá do outro lado. Mas pode ser que eu não consiga equacionar. Se eu não conseguir equacionar, meu problema é na tradução. E se eu não conseguir resolver isso daqui, então, se eu não conseguir fazer as transformações necessárias para resolver isso, para achar o valor de t, então o meu problema está na resolução da equação. E junto com a resolução da equação, eu tenho problema com as contas. Olha só, como assim? Para eu resolver isso, eu tenho que fazer 20 mais 35, que dá 55. Então, eu poderia armar essa conta, 20 mais 35, somaria aqui dá 5, 3 mais 2, 5, 55. Isso daqui seria, se o caso eu tivesse dificuldade em resolver isso daqui, o meu problema estaria com as contas. Juntando esses três níveis aqui, a tradução, a equação e as contas, se eu conseguir passar por todos eles, aí sim eu resolvo e chego à resposta da minha equação. Então, nesse caso aqui, ó, o meu T, que é o total de bolinhas de gude de Pedrinho e Joãozinho,
Isso daqui vai ser igual a 55. 55 bolinhas de gude eles têm juntos. E aí eu mataria o meu problema. Tudo bem? Seria isso. É assim que eu vejo o problema. Tá? Se você quiser atingir os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria, você pode estar em um desses 3 níveis aí. Tá? Então vamos tratar cada um deles, porque olha só, olha como é que isso é importante. Olha aqui, ó. É o seguinte, se você tiver com problema na tradução, o que seria a tradução? A tradução é justamente em formar a equação. Talvez você tenha o maior problema, tá? Se você não consegue montar aquilo ali, talvez você não esteja conseguindo entender o que o enunciado está te trazendo. E como é que você vai resolver isso? Você vai resolver isso tentando imaginar, se colocar naquela situação e também fazendo exercícios. A cada exercício que você vai fazendo, melhor você vai ter essa habilidade de entender. Uma outra coisa é o seguinte, ó. Você pode você tem que tomar muito cuidado o seguinte, quando você falha na interpretação, pode ser que você não esteja tomando cuidado com as pegadinhas, talvez você esteja com uma falta de concentração. Por quê? Existem muitos detalhes que podem ser colocados tanto no comando da questão, que é a frase que te diz o que fazer, quanto em todo o enunciado. Então você tem que ter muita atenção nos advérbios, nas preposições. Se você não tiver atenção, você vai ter problemas com a concentração. Isso vai te fazer equacionar de uma maneira errada. Atenção às unidades, porque as unidades podem ser que façam com que você tenha que equacionar de uma maneira diferente, dar um passo antes de formular toda a equação. Então esses detalhes são extremamente importantes, tá? E depois que você conseguir entender toda todo o texto e com atenção a cada um desses detalhes, a cada uma dessas palavras, que eu chamo de palavras-chave, né? Que a matemática tem uma linguagem própria. Aí sim, você já vai estar apto à tradução. Então, olha só, deixa eu te dar um exemplo agora, utilizando uma questão do Enem. Olha aqui, ó. Vou pegar uma questão do Enem e vou tentar ver aqui com você. Olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui, vamos pegar essa questãozinha aqui, ó. Questão número 138 de 2014. Vamos direto ao comando da questão, tá? É assim que eu faço. O primeiro passo é você ir direto para o comando da questão. Então vamos lá. É o que a questão está pedindo e geralmente isso está na última frase. Então vamos lá. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão... Então o que ele quer saber é as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação. Serão, respectivamente, 1,8T, que deve ser tonelada, né? Carga. Ó, letra A, 1,8, 8,4 e 1,8. B, 3,0, 6 e 3,0. C, 2,4, 7,2 e 2,4. D, 3,6, 4,8 e 3,6. E, 4,2, 3,6 e 4,2. Repare aqui, só olhando as respostas, que em todas as respostas, a primeira e a última carga são iguais. Em todas as respostas, tá? Então, beleza. Isso é uma ideia. Agora que eu já passei pelo comando da questão e pelas alternativas, o que eu faço? Eu vou direto para o enunciado. Vamos ler com atenção o enunciado, tentando imaginar tudo. Eu tenho que tentar imaginar uma questão contextualizada. Quanto mais eu conseguir imaginar, mais fácil vai ser de eu entender. E quanto mais eu entender, mais fácil vai ser de eu interpretar. Vai ser de eu traduzir tudo aquilo para uma linguagem matemática. Então, vamos lá. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Você consegue imaginar isso? 3 pontos de sustentação numa ponte? Então é assim, ó. 3 pontos de sustentação, eu imagino isso daqui, ó. Eu tenho uma ponte aqui, ó. Vou desenhar o melhorzinho possível. E essa ponte, ela vai ter 3 pontos, 3 apoios. 3 pontos de sustentação. Tá? Tá mal representado aqui, mas seria basicamente isso. Não que você precise desenhar na hora da prova, mas você precisa pelo menos imaginar isso aqui. Tá bom? Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será 12 toneladas. Então eu circulo, olha só o que eu vou fazendo, ó. Eu circulo o que são números, os números. E eu tenho que ter muita atenção
as unidades. No caso aqui, ó, todas as respostas estão em toneladas. E aqui ele me deu a carga já em toneladas, a carga máxima suportada pela ponte em toneladas. Ótimo. O ponto de sustentação central receberá 60%. Então, olha aqui, ó, olha que interessante. O central, o ponto de sustentação central, esse daqui, ó, vai receber 60% da carga da ponte. E o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de sustentação. Então, olha só, se aqui tem 60%, os outros pontos, o total dos outros pontos são 3. Eles vão ficar com 40, porque 60 mais 40 é igual a 100%. Certo? O total é 100%. Isso aqui tem 60, então o resto vai ser 40 do total. Só que vai ser distribuído igualmente. Se vai ser distribuído igualmente, aqui vai ficar com 20% e aqui vai ficar com 20%. Certo? Agora só, tendo feito isso, agora, no caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão respectivamente. Então, eu estou ainda no problema da tradução, estou ainda traduzindo o problema. Como é que eu faço para traduzir? Como é que eu faço para pegar tudo isso que está escrito e colocar numa linguagem matemática? Eu faço assim, ó. Isso aqui não é 60% da carga máxima? Ó, então, olha só. Eu vou chamar isso daqui de ponto 1, esse aqui de ponto 2, isso aqui de ponto 3, tá? O ponto 1 vai receber quanto? O P1, ponto 1, ele vai receber 20% da carga máxima, que é 12. Então, P1 vai ser igual a 20% de 12. O P2 vai ser 60% da carga máxima. 60% de 12. Tá? E o P3? Vou ficar apertadinho aqui, mas P3 ele vai ser igual a 20% também de 12. Isso daqui é o equacionamento. Olha só, 3 equações. 20% de 12, 60% de 12 e 20% de 12. Ó, tem um igual aqui, por isso que são equações. Essa é a parte da tradução. Aqui acaba a tradução. Eu acabei de traduzir. Agora, olha só, eu tenho que resolver essa equação. O primeiro passo eu traduzi já. Agora, eu vou passar agora para resolver essa equação. E para resolver essa equação, a gente vai falar depois. Porque aqui, ó, até esse ponto aqui, já está de boa. Eu consegui traduzir. É isso que a gente está falando. Você tem que aprender primeiro a traduzir as questões. Se você não conseguir traduzir, vai ficar difícil fazer todo o resto. Existe um método para você traduzir, para você conseguir interpretar até o equacionamento, traduzir. O primeiro é você começar pelo comando da questão. Por quê? Com aquilo em mente, você já vai para o enunciado depois com mais facilidade de conseguir resolver, porque o seu cérebro vai tentar se mexer para resolver. Esse é o primeiro ponto, vai direto para o comando. O segundo ponto é o quê? Se tiver algum elemento gráfico que eu consiga pescar, eu já associo direto ao comando da questão. E aí, depois dessa associação, depois de eu conseguir ver isso, eu vou direto para o enunciado, lendo com atenção, circulando os números, sublinhando o que é mais importante. Isso tudo vai facilitar, é uma forma de organizar a informação e vai facilitar a minha tradução. Certo? Agora, olha só. Tendo dito tudo isso, eu quero te dizer o seguinte, que mesmo assim, você pode ter dificuldade no início. Vai ter dificuldade com toda essa técnica, com todo esse método, pegando as questões mais fáceis. Mesmo assim, você pode ter dificuldade. É exatamente por isso que eu digo, tenha paciência. Você tem que ter paciência. Não adianta ir com muita sede ao pote, achando que vai conseguir dominar tudo muito rápido. Você tem que ser paciente, você tem que ir com calma. Tá bom? Mais do que isso, olha só. O que eu estou propondo para você é atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Se eu estou falando isso para você, eu quero que a sua ênfase seja nos exercícios. A sua ênfase vai ser nos exercícios. Então é natural que se você tiver alguma dificuldade, lógico que mesmo o exercício mais fácil você não vai conseguir fazer. Não vai. Então o que eu proponho que você faça? Eu proponho que você veja a resolução daquele exercício. Você primeiro tem que ver a resolução de alguns exercícios. E você vai ver a resolução desses exercícios mais fáceis. Primeiro ponto. E depois que você entender aquela resolução, o que você vai fazer?
você vai tentar resolver sozinho, sem olhar, sem consultar, sem calculadora. Você vai conseguir fazer de primeira? Talvez não, e provavelmente não. Isso aconteceu comigo várias vezes. Mesmo eu vendo a resolução, quando eu tentava fazer sozinho, eu não conseguia. O que você tem que fazer então? Você tem que ver a resolução de novo, entender mais um pouco, entender o passo a passo e tentar fazer de novo. Isso pode demandar algum tempo. Você talvez tenha que fazer isso várias vezes. Não se estressa, isso é normal. O início é um pouco mais demorado. E depois que você pega o ritmo, você vai indo mais rapidamente, mais fácil. É igual um carro. Quando o carro está parado, quando você engrena a primeira marcha, tirar ele do lugar exige um maior esforço do que quando ele já está em alta velocidade. Então você vai exigir mais esforço do motor quando ele tiver uma velocidade mais baixa do que quando o carro tiver uma velocidade mais alta. Da mesma forma acontece com o estudo. Tá? Então olha só, para que tudo isso funcione, você tem que organizar o seu estudo. Como assim organizar? Você tem que organizar os conteúdos, primeiro os conteúdos mais básicos, né? Matemática mais básica, primeiro, para você se preparar para os conteúdos mais complexos. E dentro de cada um desses conteúdos, e quando eu falo isso, organizar os conteúdos, você vai organizar as questões dentro de cada um desses conteúdos. E mais do que isso, depois que você organizar as questões, dentro de cada conteúdo, né, você vai agrupar as questões dentro de cada conteúdo. As questões de razão e proporção, juntas. Questões de porcentagem, juntas. Questões de probabilidade, juntas. De estatística, juntas. Depois de você agrupar isso, dentro de cada um desses conteúdos, você vai ter que organizar as questões da mais fácil até a mais difícil. E aí isso vai facilitar demais o seu desempenho. Mas mesmo assim, olha só, vou repetir, de outra forma. Você tem que copiar para criar, criar para competir e competir para vencer. Você está competindo agora consigo mesmo. São os 847. Você não olhe para o lado, você só tem que olhar para frente, os 847 pontos. Se você não quiser se preocupar com a teoria, você vai fazer exercício dessa forma que eu estou te falando. Primeiro vê e tenta fazer. Isso pode demandar um tempo grande, mas não importa, você vai estar com um crescimento grande também. Você vai estar crescendo muito, tá bom? Então não se desespere nessa fase. Então olha só, eu já falei que esse é o primeiro ponto, né? A tradução, 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria, depende da tradução, de você interpretar a questão antes de você começar a resolver efetivamente. Mas existe um segundo ponto, como eu falei, como eu dei no exemplo do Joãozinho. O segundo ponto é a resolução da equação. E agora a gente vai ver isso naquela questãozinha do Enem que eu coloquei. Olha só, voltando à questão, olha aqui, faltou a resolução dessa equação. Isso daqui já está traduzido, já tem a equaçãozinha pronta lá. Agora, o que me falta? Resolver cada uma dessas equações. E para isso, eu tenho que lembrar aqui, por exemplo, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que 20% é igual, isso aqui eu vou fazer de azulzinho aqui, Isso aqui é igual a 20 sobre 100 vezes 12. Eu tenho que lembrar, para resolver essa equação, que aqui, essa equação ela vem misturada com os cálculos. Esse é o caso. Talvez você tenha problemas com a equação, ou seja, de lembrar desses fatores, mas isso daqui também já faz parte do cálculo. A equação e o cálculo eles estão muito próximos. Então, olha aqui, para resolver isso, você já vai poder simplificar. Isso faz parte do cálculo aqui. Como é que eu simplifico? Esse zero eu posso simplificar com esse zero. Aí fica 2 por 10. 2 dividido por 10. 2 vezes 12, 24. Dividido por 10, 2,4. Então, isso daqui é igual, isso aqui é igual a 2,4. 2,4 toneladas. Certo? Só com isso aqui, eu já sei que a resposta é a letra C de casa. É a única que tem 2,4. Tá? Já sei que é C de casa. Mas mesmo assim, vamos continuar fazendo aqui. Vamos continuar nessa segunda conta aqui. 60% de 12. Como é que eu faço? 60 sobre 100 vezes 12. E aí, como é que eu faço? Primeiro, corto o zero aqui. Esse zero com esse zerinho aqui. Fica 6 vezes 12.
6 vezes 12 dá 72, dividido por 10, 7,2 tom. 7,2 toneladas. 7,2 toneladas. 20% de 12 vai dar a mesma coisa que o de cima, é a mesma conta, né? Então, isso daqui vai ser igual a 2,4 toneladas. Calma aí. Um segundo. 2,4 toneladas. Ótimo. Então, é isso. Depois de eu passar da tradução, passei do equacionamento, o equacionamento vem muito junto com as contas. Repare que eu tive que fazer algumas contas aqui, ó. Então, olha só. 2 vezes 12 deu 2,4. 6 vezes 12 dá 2 vezes 12, 24, dividido por 10, 2,4. 6 vezes 12, 72, dividido por 10, 7,2. Eu tenho que ter habilidade com isso. Como é que eu consigo habilidade? Tanto no equacionamento, tanto na resolução, em fazer contas. Como é que eu faço isso? Como é que eu melhoro essas características? Primeiro ponto, paciência. Segundo ponto, se você já está nesse ponto aqui, eu te digo, você já passou pelo mais difícil. O mais difícil sempre é a tradução. O mais difícil sempre é chegar na equação propriamente dita. Se você chegou na equação, você já está um passo bem à frente, tá? Agora, olha só. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Um detalhezinho. Cada conteúdo tem uma forma específica de eu resolver essa equação. Como assim, Marlos? Como assim? Me dá um exemplo. É assim, ó. Se você tem uma equação do primeiro grau para resolver, o que é uma equação do primeiro grau? É quando, por exemplo, tem aquela que a gente resolve... essa, por exemplo, é uma equação do primeiro grau. Essas equações são equações do primeiro grau. Por quê? Porque eu só tenho a variável, que no caso aqui é P1, e eu tenho que encontrar ela, e essa P1, o expoente, o máximo expoente que ela tem é 1. Né? Ela está elevada a 1. Se não aparece nada em cima dela aqui, é porque ela está elevada a 1. Então, o que acontece? Resolver uma equação do primeiro grau é diferente de eu resolver uma equação do segundo grau, se tivesse um 2 aqui em cima do P1. Resolver uma equação do primeiro e segundo grau é diferente de eu resolver uma equação logarítmica, que tem um logaritmo, ou uma equação exponencial. Então, para cada conteúdo, eu vou ter uma característica específica para resolver aquela equação. Vai ter um conjunto de regras. E eu te digo que é possível você conseguir entender todo esse conjunto de regras somente fazendo exercícios. Se você começar pelos exercícios mais simples, você vai começar pelas regras mais básicas. E os exercícios mais complexos, você pode ver que o problema não está na equação propriamente dita. Está na interpretação do problema. Está também na mistura de conteúdos, que o Enem gosta muito. Então é exatamente por isso que eu digo para você treinar logo de cara. Começar a resolver as questões. E nada de ficar parado na teoria. Se você quiser atingir os 847 pontos em matemática da maneira mais eficiente, sem precisar se preocupar com a teoria, o que você tem que fazer? Se abraçar nos exercícios. Essa é a ideia. E olha aqui, ó. Vamos lá. Então, o que eu estava falando é o seguinte, as técnicas para você resolver cada uma dessas equações, ela varia. Ela varia de exercício para exercício. Tá? Agora, vamos lá. E se o seu problema for com as contas propriamente dita? Vamos lá. Se o seu problema é só com as contas, ou seja, você consegue traduzir, você consegue equacionar, encontrei a equação lá. Primeiro ponto. Depois, você consegue pegar a equação e vai resolvendo a equação. E você percebe que o que você está errando é em conta. Mais uma vez, paciência. Paciência é algo que você tem que ter. Paciência. Paciência é diferente de passividade. Não é para você ficar passivo, parado, esperando. O que você tem que fazer? Você tem que acreditar em você. Acreditar que você vai conseguir. E acreditar que em algum momento aquilo vai mudar. É assim que funciona, tá? Você tem que treinar as contas sem calculadora. É isso que você vai fazer. Você tem que fazer aquelas continhas todas sem calculadora. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Os simulados é um ponto-chave. Lógico, todo simulado também é sem consulta e sem calculadora, mas o que eu proponho para você é fazer sem calculadora qualquer conta que você está tentando fazer, tá? E tipo assim, qualquer conta que você queira fazer, você tentar se esforçar para fazer de cabeça algumas contas dessas. Quando você se esforça para fazer de cabeça,
e você consegue, naturalmente você vai pegando mais habilidade. Existem alguns macetes para você fazer isso, para você fazer algumas contas de cabeça. Deixa eu falar um pouquinho sobre alguns desses macetes para você fazer algumas contas de cabeça. Olha aqui, ó. Olha aqui, deixa eu pegar uma tela branca aqui de novo. Vamos supor que você tem que fazer essa continha aqui, ó, que apareça para você uma conta como essa daqui, ó. Por exemplo, que foi a conta que apareceu ali pra gente, né? Deixa eu pensar aqui numa continha. Deixa eu ver, 20%, né? Foi isso que apareceu, ó. 20% de 70. Como é que eu faço isso daqui, ó? 20% de 70. Eu sei que 20, isso não é um macete, isso é uma propriedade. É 20 sobre 100 vezes 70. Então, uma coisa que eu posso fazer já de cara aqui é simplificar todos esses zeros. Quando eu saio simplificando aqui, ó, esse zero com esse zero e esse zero com 70 que está lá em cima, fica 2 vezes 7 que dá 14, acabou. Isso aqui é igual a 14, tá? Mas eu também falo assim, quando eu quero fazer uma divisão com vírgula. Por exemplo, se eu quiser dividir 52 por 20. Como é que eu faço isso daqui? Que macete eu tenho para resolver isso aqui, ó? Eu tenho que me lembrar que 20 é 2 vezes 10. Então, olha aqui, ó. Isso daqui é igual a 52 sobre 2 vezes 10. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é trabalhar nessa divisão aqui, ó. 52 por 2. Primeiro eu faço 52 por 2. E depois eu divido o resultado por 10. 52 por 2, dá para fazer de cabeça? Dá sim, por quê? 50 dividido por 2 dá 25. 50 dividido por 2 dá 25. Olha, se 50 dividido por 2 dá 25, e 26 vezes 2 daria quanto? Daria 2 unidades a mais, né? Que é exatamente 52. Então, 52 dividido por 2 dá 26. 26. Por quê? 2 vezes 25 dá 52. Então, se eu somar mais 2 unidades, 2 vezes 25 dá 50, desculpe. Se eu somar mais 2 unidades, eu encontro 2 vezes 26, que dá 52. E 26 dividido por 10 é só andar com a vírgula. Quando eu tenho 26, a vírgula está no final do número. Então, 26 dividido por 10 dá 2,6. Certo? E por aí vai. Poderia falar vários outros macetes aqui para fazer conta de cabeça, multiplicação distributiva, dentre outros. Mas não é o cerne da questão aqui. Não é o centro que a gente está trabalhando nesse momento. Quero que você entenda o seguinte, você tem que treinar. Treinando. Primeiro, não vai começar tentando fazer tudo de cabeça. Começa devagar. Só entendendo como é que se faz, acertando as contas, para aí depois sim, com o tempo, você vai melhorando e você vai conseguindo fazer de cabeça cada vez mais. Tudo bem? E quando você está fazendo as contas nos exercícios dia a dia, ou seja ele sem calculadora, na mão ou de cabeça, você ali, naquele momento, você já está simulando também as condições que você vai encontrar lá na prova do Enem. Como assim simulando as condições? Na prova do Enem você não vai ter calculadora, você não vai ter consulta, você não vai ter nada disso. Simular é uma representação de algo que vai acontecer, algo real. Então, quanto mais real for o seu estudo, quanto mais próximo do Enem for o seu estudo, melhor vai ser o seu desempenho na hora do Enem. Essa é a questão. Se você quiser atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria, o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso o tempo todo. Simular as condições do Enem durante o seu estudo. Tentar fazer as contas cada vez mais rápido. Tentar utilizar esses macetes, pequenos macetes, para você ir mais rápido. Tá bom? É isso que você tem que fazer. Agora, olha só. Lembrando que o título aqui a gente está falando a respeito de uma afirmação feita por algum estudante, que foi o seguinte: não consigo fazer os cálculos, logo no início fico nervoso ou nervosa. O primeiro aspecto é o que seriam esses cálculos e por que ela não consegue fazer esses cálculos. A gente já tratou. Agora tem a segunda parte. Logo no início fico nervosa. Ou seja,
Esse nervosa, ele diz respeito, ele faz menção a um fator emocional, tá? Deixa eu contar a história, a minha historinha, né? Quero lembrar a todos vocês que faltando 4 meses para minha prova, meu vestibular, quando eu fui fazer, eu fui fazer um simulado e eu zerei o simulado. Tirei 0 no simulado. Só que aquele fator, o fato de eu ter ficado mal naquele momento, de alguma forma me ajudou. Porque no final do ano eu fui aprovado. Então, olha só. O fato de você não conseguir fazer uma questão e você ficar nervosa ou nervoso, ficar estressado, significa que você tem que trabalhar o seu lado emocional. Quando chegou no dia da prova, no dia do resultado, aliás, eu fui ver muitas pessoas que eu considerava melhores do que eu não foram aprovadas e eu fui aprovado. Por que isso aconteceu? Por questões emocionais. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero falar em relação às questões emocionais é o seguinte. Por mais que a gente tenha que ter autocontrole, nós não somos robôs. É lógico que vai ter um dia que você vai estar melhor, outro dia que você não vai estar tão bem, outro dia você vai estar péssimo. Isso acontece com todo mundo. Vai ter um dia que você vai estar mais estressado, um dia que você vai estar mais ansioso. Só que tudo isso você tem que manter dentro de determinados níveis. Por exemplo, você não pode deixar com que isso te faça desistir. Em nenhum momento você pode pensar isso. Você tem que logo sair desse pensamento e se concentrar no que você pode controlar. Se concentrar no seu momento atual. Porque quando você está ansioso, você está pensando no futuro, na prova do Enem, e você não sabe qual vai ser o resultado, você não sabe exatamente como vão ser as questões, como vai ser o seu desempenho. Isso você não pode controlar, mas você pode controlar o seu agora. Você pode controlar quais as questões que você vai fazer, como você vai se preparar, quais os exercícios, como você vai abordar cada um dos exercícios, o seu nível de organização dos exercícios. Tudo isso você pode abordar. Agora, o futuro você não pode controlar, nem o passado. Então se concentra no presente. O controle emocional passa por isso. Em você conseguir, a maior parte do tempo possível, estar focado no presente, estar focado no que você pode controlar. É assim que funciona, tá? Esse é o ponto. Agora, olha só. Como eu falei, eu tirei 0 do meu simulado e mesmo assim, eu persisti, tá? E, independente do que aconteceu, lá quando eu recebi o resultado, outras pessoas que teoricamente eram melhores que eu, elas não passaram e eu consegui passar. Por causa de fatores emocionais. Então, muito cuidado com isso, com esses fatores emocionais, porque esses fatores também são essenciais para você que quer atingir os 847 pontos em matemática e não se preocupar com a teoria. A teoria em si já é um fator extremamente estressante. Porque é algo que você vai estudando ali, você não vê fim, você vê a matéria se acumulando e a pressão vai sobre suas costas e você chega lá cada vez mais estressado, achando que você não vai conseguir controlar tudo, tá? Não deixe que os exercícios façam isso com você. Não deixe que os exercícios façam isso com você. Entenda que estudar por exercícios é sim, do meu ponto de vista, a maneira mais eficiente de você chegar lá. Mas pode ser que você faça o primeiro exercício e tenha dificuldade. Não, vou repetir. Copiar para criar, criar para competir, competir para vencer. É isso que você tem que ter em mente. Primeiro você vai ter que ver e rever várias vezes. Ver e rever. E tentar fazer e não conseguir, tentar fazer e não conseguir, mas é o início. Não interessa quanto tempo falta até o Enem. O nosso crescimento é muito maior, não um crescimento linear, ele pode ser muito maior do que isso. Você pode dar saltos no seu avanço, de uma hora para outra, inesperado, tá bom? Então, olha só, um detalhe também importante, antes de você também tentar sair controlando, querendo controlar tudo quanto é emoção que você está sentindo, você tem que entender que cada emoção que você sente, ela quer te dizer alguma coisa. Ela quer te informar algo. Então, se você tiver, por exemplo, eu já tracei metas, por exemplo, muito desafiadoras, e ao tentar atingir aquelas metas, no meu planejamento diário, eu simplesmente não consegui ficar travado, ficar mal. Por quê? Depois de um tempo eu percebi o seguinte, que aquele meu sentimento estava querendo me mostrar o seguinte, que eu não tinha capacidade para fazer aquilo naquele momento. Paciência. Você tem que também respeitar quem você é no momento. E acreditar que você pode ser diferente amanhã. A sua luta é contra você mesmo. O seu hoje contra quem você é hoje
contra quem você vai ser amanhã. Então amanhã você vai sempre querer ser melhor do que hoje. E quando eu digo melhor, é no sentido objetivo da ideia. Você vai querer acertar mais questões, você vai querer entender melhor as questões, você vai querer fazer as contas mais rápido. Isso é se tornar alguém melhor no que diz respeito ao Enem, tá? Então, respeite as emoções. Se em determinado momento você sentiu uma raiva de alguma coisa, respeite, tente entender por que você está sentindo aquilo. Tente entender como aquilo pode te ajudar. O que você pode fazer diferente para que você não sinta aquilo de novo? Aquilo está te informando alguma coisa. Você está triste em determinado dia? Isso também pode ser motivo de alguma coisa, algo que está te incomodando, algo de repente pessoal, familiar. De repente você tem que conseguir resolver essas coisas primeiro. Porque essas coisas talvez sejam mais importantes do que o seu estudo naquele momento. E você fica querendo dar murro em ponta de faca, querer resolver e não vai conseguir resolver. Primeiro resolve as coisas que estão te tirando o teu sono, que estão te deixando mal, para depois sim conseguir atacar, tá? Cada pessoa reage de um jeito, tá? Cada pessoa reage de um jeito. Cada um tem uma forma de agir. A forma como você vai... As suas emoções vão aparecer vai ser diferente da forma como as emoções vão aparecer para o seu vizinho, as emoções vão aparecer para o seu pai, para sua mãe. Para cada um vai ser diferente, tá bom? Então, tenha sempre isso em mente, tá? Você tem que conseguir dar limite às suas emoções, só recapitulando, bem rápido. Pensar no agora. E se algo estiver te atrapalhando muito, você se sentir muito pressionado, muito angustiado, eu tenho uma técnica. O que você pode fazer? Você pode tentar deixar sua mente vazia. Como? Respirando profundamente. Inspirando e expirando. Paulatinamente. Faça isso durante 2 minutos. Se você se sentir muito angustiado durante o dia, mais de uma vez, o que você faz? Faça isso mais de uma vez durante o dia. Mas sempre quando você fizer, tente deixar sua mente vazia, sem pensar em nada. Faça esse exercício. Isso vai mudar muito. Por quê? Quando você faz isso, você consegue oxigenar melhor o seu cérebro. Então faça isso algumas vezes ao dia. Simplesmente o exercício de respiração. Inclusive, esse exercício você pode fazer quando der algum branco. Quando você estiver fazendo as questões, seja no estudo, ou seja, no seu estudo diário, ou seja, durante um simulado. Se der um branco, você não sabe como fazer, o que você faz? Inspira e expira profundamente. Tenta deixar sua mente vazia. Tenta deixar o seu cérebro trabalhar sozinho, mais tranquilo. Mas uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: faça exercícios físicos. É meio estranho, mas isso também pode te ajudar. Isso também ajuda a oxigenar seu cérebro e você a pensar melhor lá no dia da prova. Tudo isso realmente eu acho muito importante para você atingir os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria. Eu, por exemplo, também, falando só um pouco a respeito de exercício físico, eu jogava futebol quase todo dia no meu pré-vestibular. Ia lá eu sempre jogava bola, tá? O futebol me ajudava. Talvez você tenha um outro esporte que você goste de fazer. Seria interessante você fazer. Tente colocar lá na tua agenda lá, coloque um planejamento. Cabe sim, ó. Com esforço você consegue colocar ali, encaixar um lazer relacionado a uma atividade física que vai fazer com que o seu cérebro trabalhe bem melhor. Isso realmente é de grande valia se você quiser atingir os 847 pontos, tá? No mais, eu só gostaria de que, se você tivesse mais alguma dúvida, mais algum comentário a fazer, gostaria que você postasse nos comentários do vídeo. Seria um prazer te responder da melhor maneira possível, te ajudar da melhor maneira possível. E o que eu quero te dizer é o seguinte: para você confiar em você mesmo. Independentemente do tempo que falta até a prova, independentemente do nível que você se encontra agora, confie em você mesmo e depois persista. Persista. Olha só, é o seguinte: as pessoas, de uma maneira geral, elas tendem a colocar lá no alto o curto prazo, o resultado de curto prazo, tipo assim, a expectativa. Então, ela acha que fazendo pouquinho, né, faz um esforço grande, muito grande, ela vai conseguir um resultado logo no início. E isso não acontece.
E elas tendem, essas mesmas pessoas, elas tendem a menosprezar os resultados de longo prazo. Como assim? Você faz um pouquinho cada dia, e depois de um tempo você já está mais forte, mais preparado. Então, olha só, o que você tem que fazer? Você tem que, aos poucos, mudar esse seu pensamento. Você tem que acreditar que os seus resultados não vão vir amanhã. Tá? Você já tem que estar preparado. Olha só, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir, e de uma hora para outra eu vou conseguir várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você conseguir isso, vai ser uma soma de várias pequenas ações que você fez ao longo do tempo. Então, persista, continue, não desista. Rumo aos 847 pontos em matemática, sem se preocupar com a teoria. Continue estudando, continue persistindo, confie em si mesmo. Essa é a minha mensagem, meu recado de hoje. Um grande abraço a todos, continuem estudando. Vamos lá!